Olá! Chegamos ao fim da nossa playlist de aulas sobre trigonometria, números complexos, equações algébricas e a nossa videoaula agora é sobre as relações de Girardi. Quando a gente vai resolver uma equação algébrica, às vezes a gente nem quer encontrar quais são as raízes propriamente dita, mas às vezes nos interessa encontrar uma relação entre as raízes. Às vezes eu quero, por exemplo, saber qual é a soma de todas as raízes de uma equação algébrica. Às vezes eu quero saber qual é o produto de todas as raízes de uma equação algébrica, ou às vezes a soma de todos os produtos de pares entre as raízes, etc, etc. Então, quando a gente procura algumas relações que envolvem simetria também com as raízes, é aí que entram as relações de Girard. De novo, a aula de hoje não é para a gente resolver uma equação. Né? Resolver uma equação a gente aprendeu técnicas em videoaulas anteriores. A aula de agora é para que a gente possa entender como relacionar as raízes e isso vai nos ajudar em alguns problemas ou algumas finalidades distintas que não sejam encontrar quais são as raízes, tá bom? Então, por exemplo, se a gente está numa equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, a gente sabe do teorema fundamental da álgebra que com certeza essa equação tem duas raízes α1 e α2 nos complexos. Claro que essas raízes podem ser iguais se elas tiverem multiplicidade 1, 2, né? Mas, enfim, tanto faz. O que importa é que existem duas raízes complexas que solucionam esta equação. Muito bem. Só que, não sei se você já parou para pensar, que a soma dessas duas raízes ela é igual a menos o coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x². E o produto delas é a divisão entre o termo livre, o termo independente aqui, né? Dividido pelo coeficiente líder. Por que isso? Se você parar para pensar, quando a gente estudou a teorema fundamental da álgebra, a gente sabia que qualquer equação ela pode ser escrita como o seu termo líder, no caso A, vezes x menos cada uma das raízes, faz o produto disso tudo. Né? Então x menos α1 vezes x menos α2, só são duas raízes, né? Se a gente desenvolver o lado direito disso que eu acabei de escrever, notem aqui ó, que dentro esse produto eu posso fazer vezes, né, usando a distributiva, isso dá ax² menos α2x menos α1x mais α1, α2. Aplicando a distributiva agora com relação ao A, bom, primeiro vamos aplicar a distributiva aqui. Ax² menos a α2x menos a α1x mais a α1, α2. Muito bem. Vamos só organizar aqui, porque ao fazer isso, ficou só o ax², mas na frente do x, aqui tem menos a α2 e aqui menos a α1. Eu posso pôr o x em evidência, né? E aí sobra menos a α1 menos a α2. Só estou organizando, né? E aqui por último ainda sobra o a α1, α2. Muito bem. Se você lembrar da igualdade de polinômios, você sabe que tudo que está na frente de x² tem que ser igual. Ah, isso está tudo certo. Mas o que está na frente do x também tem que ser igual. Então, o que está na frente do x aqui, o coeficiente do x é b, e por outro lado, o coeficiente do x é esse negócio aqui. Então, o b tem que ser igual a menos... Opa, dá para pôr o a em evidência aqui também. Menos a α1 mais α2. Opa, dividindo aqui por a, olha a mágica acontecendo. A soma do α1 com α2 dá menos b sobre a. E a mesma coisa por último, ó, se você igualar o termo que está sozinho, que aqui é c, aqui é a α1, α2, olha só. Você igualar isso aí, ó, o c é a α1, α2. Então, passando o a dividindo, você chega à conclusão de que o produto das raízes é c sobre a. Por um lado, produto das raízes é c sobre a, por outro, a soma é menos b sobre a. Essas são as chamadas relações de Girardi dessa equação quadrática. Aqui eu quis demonstrar para você ter uma noção de onde que elas vêm,
Elas vêm do desenvolvimento do produto dado pelo teorema fundamental da álgebra. A gente vai fazer isso para equações de grau maior. Só que nas outras eu não vou desenvolver dessa forma porque a ideia é a mesma. Eu só queria deixar a ideia da demonstração clara aí para você, tá? Só para você perceber, só para a gente ver como é que essas coisas realmente funcionam, né? Quais são as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 4? Bom, x ao quadrado menos 5x mais 4 certamente tem duas raízes que eu vou chamar de alfa 1 e alfa 2. Segundo as relações que a gente acabou de ver, se a gente fizer a soma de alfa 1 com alfa 2, isso aqui tem que dar menos b sobre a. Vejam que o a é o termo líder, é 1. O b é quem multiplica o x, então é menos 5. E o c, o termo que está sozinho, é 4. Então aqui é menos b sobre a, então é menos 5 sobre a, é 5. Menos 5 por 1 é 5. E o produto dessas duas raízes, com certeza, tem que dar c sobre a. 4 sobre 1, que é 4. Tá certo? E aí eu te convido até a pensar, será que você consegue descobrir quem são o alfa 1 e o alfa 2 só olhando para esse sisteminha? Você conhece dois números que somando dão 5 e multiplicando dão 4? Pensa um pouquinho. Se você pegar um desses números como sendo o número 1 e o outro número como sendo o número 4, você vai ver que realmente isso dá certo. 1 mais 4 dá 5, 1 vezes 4 dá 4. Vejam que aqui eu usei as relações de Girardi para pensar um pouco sobre quais eram as raízes, mas não é assim que a gente costuma resolver a maior parte das equações quadráticas, tá? Nem sempre as coisas funcionam tão bonitinho assim. Mas se você fizesse delta e Bhaskara, você ia chegar no 1 e o 4. E realmente 1 e o 4 satisfazem as propriedades aí das relações de Girardi. Bacana, né? Então, de novo, não é que você vai usar isso para resolver a equação. Para grau 2 até que às vezes dá certo. Mas pensou se fossem raízes complexas, você não ia descobrir. Com as relações de Girardi ia ser mais difícil, né? Bom, enfim. Mas isso vale também para equações algébricas de outros graus. Perdão. Se você tiver uma equação algébrica de grau 3, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, então você tem três raízes, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Se você somar essas três raízes, olha só, igual a de grau 2, dá menos b sobre a, quer dizer, menos o termo que multiplica x quadrado sobre o termo líder. Mas aqui, como são três raízes, a gente também pode fazer uma outra simetria, que é somar os pares, somar os produtos dos pares das raízes. Então, se eu pegar a primeira raiz e multiplicar com a segunda, a primeira e multiplicar com a terceira, a segunda com a terceira, e somar tudo, isso dá o termo do x dividido por a, c sobre a. E se você fizer o produto... Opa, aqui faltou, perdão. Faltou alfa 1 vezes alfa 2 vezes alfa 3. Se você fizer o produto das três, tá? É que não é só das duas. Tem um equívoco aqui na escrita, tem um erro de digitação, né? Faltou alfa 3 aqui. Alfa 1 vezes alfa 2 vezes alfa 3, o produto delas é menos d sobre a, tá? Enfim, a soma das raízes, olha só para os coeficientes, b sobre a. Soma dos produtos 2 a 2, c sobre a. Produtos, d sobre a, menos d sobre a. Então, a primeira e a última tem um menos e a do meio não tem. Essas são as relações de Girardi da equação equação cúbica, né, da equação de terceiro grau. E, em geral, também vale. Se você tiver uma equação algébrica de grau n qualquer, então ela tem n raízes, alfa 1, alfa 2, alfa n. Vejam aqui, eu escrevi a equação como sendo a n x a n menos 1, x a n menos 1, etc, etc. Se você somar as raízes, olha só, isso generaliza o que a gente viu para grau 3. Vai dar menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro. O segundo dividido pelo líder. Se você fizer a soma dos produtos dos pares das raízes, alfa 1 com alfa 2, alfa 1 com alfa 3, alfa 1 com alfa 4, todos, alfa 2 com alfa 3, todos. Pega todos os produtos 2 a 2 e soma. Isso vai dar o próximo coeficiente, que é o an menos 2, sobre o an. Se você fizer a soma de triplas, então pega todos os triozinhos que você consegue fazer com essas raízes. Então vai dar o próximo coeficiente, que é o an menos 3, sobre o an. Todos sobre o líder, tá vendo? Todos sobre o coeficiente líder. E você vai fazendo isso. Eu quero somar todos os produtos entre 4 raízes. Vai dar o próximo coeficiente sobre o an, assim por diante, até
o produto de todas. Se você fizer o produto de todas as raízes, isso vai dar mais ou menos o último termo sobre o primeiro, quer dizer, o termo independente sobre o termo líder. Só que é mais ou menos, a gente sabe se é positivo ou se é negativo. Vejam só, por exemplo, que quando a gente olhou para o grau 2, o produto tinha um mais aqui. Quando a gente olhou para o grau 3, aí o produto tinha um menos, tá vendo? Quando você olhar para o grau 4, é mais. Quando você olhar para o grau 5, é menos. Então, quando for par é positivo, quando for ímpar é negativo. E para explicar isso, a gente costuma usar o menos 1 elevado a n. Porque menos 1 elevado ao número par sempre é positivo, menos 1 elevado ao número ímpar sempre é negativo. Tá? Então, esse menos 1 elevado a n é só para a gente entender qual que é o sinal. Mas, de novo, se for par é positivo, se for ímpar é negativo. Tá certo? Vamos fazer 2 exercícios para a gente ver como é que a gente pode aplicar as relações de Girard para resolver alguns problemas. Bom, primeiro exercício aí é para nós fazermos o seguinte: calcule a soma dos inversos das raízes de 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Como essa é uma equação de grau 3, isso tem que ter 3 raízes, α1, α2 e α3. A gente quer somar os inversos. Tá bom, o que significa isso? Primeiro, inverso é você fazer a fração 1 sobre o número, é inverter mesmo. Então, o inverso, 1 sobre α1 mais 1 sobre α2 mais 1 sobre α3. É isso que o exercício está pedindo para calcular. Nossa, mas como é que soma essas frações? Primeiro eu preciso achar um denominador comum. Como eu não faço ideia de quais sejam esses números, eu só tenho um jeito de fazer isso, que é fazer o produto de todos eles. Então eu faço α1 vezes α2 vezes α3. E aí o processo de soma de frações, a gente sabe que a gente pega o que está embaixo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Se você pegar α1, α2 e α3 e dividir por α1, notem que você cancela o α1 e sobra só α2 e α3, que ao multiplicar por 1 dá α2 e α3. A mesma coisa você vai fazer no próximo. Se você pegar esse produto e dividir por α2, você vai ver que vai sobrar só α1 e α3, que ao multiplicar por 1 vai dar α1 e α3. De novo, aqui, se você dividir por α3, vai sobrar só esse, multiplicado por 1, α1 e α2. Certo? Ótimo, então a gente fez a soma e virou uma fração. Mas e essa fração? O que eu faço com ela? Bom, você vai observar que o que está no numerador e o que está no denominador parece muito com as relações de Girard. Vamos parar um pouquinho aqui e só observar quais são as relações de Girard dessa equação aí, ó. Quais são as relações de Girard dessa equação de grau 3? Só para a gente treinar um pouquinho aqui, ó. Essas relações de Girard dizem para a gente que se a gente somar as 3 raízes, isso vai dar menos o segundo termo dividido pelo líder. Vai dar menos 3 sobre 2. Também nos diz que se a gente fizer a soma dos produtos de todos os pares, isso vai dar o próximo termo sobre 2. Então, menos 2 sobre 2, que é menos 1. E diz também que se a gente fizer o produto das 3 raízes, isso vai ter que dar o termo, vai ter que dar menos o termo independente sobre o líder, vai dar menos meio, tá bom? Então é isso que nos dizem as relações de Girard. Mas olha bem aqui, ó, o que apareceu nessa fração que nós estamos querendo calcular, em cima nada mais é do que a soma dos produtos de todos os pares dessas raízes, que a gente sabe que é menos 1. Então no numerador eu vou trocar tudo isso por menos 1. E no denominador, nós sabemos que é o produto das raízes, que isso é menos meio. Olha só, quanto que é menos 1 vezes menos meio? Isso é uma divisão de frações, basta multiplicar menos 1 pelo inverso da de baixo, menos 2 sobre 1. Menos com menos mais, 1 vezes 2, 2, 2 sobre 1, 2. Isso dá nada mais, nada menos do que o número 2. A soma dos inversos das raízes dessa equação algébrica, portanto, dá 2. E por fim, o exercício número 2 também é uma equação de grau 3, para a gente resolver. Também é uma equação de grau 3, que a gente vai usar as relações de Girard. Vamos lá. Nesse exercício, diz o seguinte. Olha para essa equação, x ao cubo menos 4x quadrado
mais x mais 6 igual a 0. A gente sabe que uma equação de grau 3 ela tem 3 raízes, α1, α2 e α3. E o exercício diz a seguinte informação para a gente. A soma de duas raízes, ou duas das raízes dessa equação, somam 5. Então, por exemplo, se eu pegar α1 com α2, o exercício está dizendo que isso vale 5. E ele está perguntando, então, qual é o α3. Notem, ele não está perguntando quem é α1 e quem é α2. Eu nem sei se eu vou conseguir descobrir isso fácil. E nem é o que está perguntando, então nem vamos nos preocupar em descobrir quem é α1 mais α2. Ele quer saber qual é o α3, a terceira raiz. Duas somam 5, qual é a outra? Como fazer isso? Bom, aqui tem uma informação que envolve soma de raízes. A gente sabe uma das relações de Girardi, que está relacionada com isso. Uma das relações de Girardi diz para a gente o que acontece com a soma das três raízes. A soma das três raízes de uma equação cúbica dá com certeza menos b sobre a, quer dizer, dá menos 4 sobre 1. Menos esse termo sobre o líder, que é 1. Ou seja, a soma das três raízes dessa equação dão 4. Só que o exercício falou pra gente que isso é 5. Ora. Então, já sei que o α3 é o número que somado com 5 dá 4. Quer dizer, 4 menos 5, ou seja, o α3 é menos 1. Então, eu não sei quanto é α1 e α2. Aliás, eu posso até descobrir, né? Dá menos 1. Então, eu até deixo para você uma tarefinha aí que eu acho que você já sabe fazer. A gente descobriu uma das raízes dessa equação, menos 1, usando o quê? As relações de Girardi. São 3 raízes. Como é que acha as outras duas? As outras duas, você já sabe que somam 5, mas se você achar no chute, bem. Mas qual é a técnica que você pode usar aqui para achar as outras duas raízes? Quando você acha uma raiz, você pode aplicar o método da redução do grau. Você tem aqui grau 3, aplica Briones-Ruffini para reduzir o grau para 2. E ao reduzir o grau para 2, o método de Bhaskara te ajuda a encontrar as duas outras raízes. É um bom exercício para você fechar os seus estudos nesse assunto, tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula, muito obrigado por ter acompanhado essa playlist. Espero que essas 34 videoaulas que ficam à disposição aí no YouTube sirvam para que você possa ter um aprendizado bacana aí sobre trigonometria, números complexos, equações polinomiais algébricas referentes aí ao ensino médio. Até a próxima, um abraço!